Boa noite, Dom. Meu nome é Bartolomeu. Tenho 55 anos de idade e vivo na estrada desde os meus 20 anos. Uma vez, liguei para um programa de rádio para contar o que vou relatar aqui, mas o apresentador só fingiu interesse e mudou de assunto rápido. Voltei a pensar nisso faz algumas semanas, sem um motivo exato. É só que esse tipo de lembrança aparece quando a gente menos espera. E é tão estranha que a gente fica sem saber se vale a pena tentar entender. Já presenciei muita coisa dirigindo caminhão. Assaltos, batidas sérias, tempestades que fecham o caminho, nevoeiros em que mal se vê o contorno de alguém parado na rodovia. Mas o que aconteceu naquela noite me marcou de um jeito diferente. Não foi só o medo de um perigo real, foi algo que mexeu com a minha cabeça. Isso ocorreu no ano de 2012, portanto há cerca de 13 anos, considerando que agora estou em 2025. Eu seguia para entregar uma carga relativamente leve, indo por um caminho que poucos usavam. As vias principais estavam interditadas devido a deslizamentos. Então acabei pegando uma rota de serra que estava esquecida pela maioria. Lembro bem que passava das 3 horas da madrugada e chovia sem parar. O trecho era cheio de curvas e a visibilidade estava ruim, mas eu ainda conseguia seguir num ritmo lento. Foi então que notei um garoto parado perto do acostamento. Ele estava completamente encharcado, vestindo roupas folgadas e rasgadas, como se tivesse sofrido alguma queda ou estivesse ali fazia muito tempo. As mãos estavam encostadas no rosto e ele mantinha a cabeça inclinada de um jeito que não dava para ver os olhos. Estava imóvel, e eu só o enxerguei direito quando o farol iluminou aquele ponto mais à frente. O problema é que não era a primeira vez que eu via aquela mesma cena. Em 1998, eu tinha passado por aquele trecho acompanhando meu amigo Alex, que também dirigia caminhão na época. Era outra noite de chuva, outro desvio obrigatório, e a gente avistou um menino do mesmo jeito no mesmo lugar, parado como se não fizesse parte daquele cenário. Naquele dia antigo, Alex chegou a reduzir a velocidade, mas não parou. Não paro para isso, não sei explicar, mas tem coisa que a gente não resolve oferecendo carona. A frase me soou estranha, porém acabamos seguindo viagem sem olhar para trás. Desde então, eu nunca esqueci aquela imagem. Foi o tipo de episódio que a gente comenta meses depois, sem chegar a entender por que aquilo pega tanto. Agora, diante do mesmo garoto, tantos anos depois, tive uma vontade enorme de encostar o caminhão e conferir se estava tudo bem. Cheguei a tirar o pé do acelerador e pôr a mão na maçaneta da porta, mas um arrepio percorreu meu braço inteiro e algo dentro de mim me segurou. Talvez fosse medo de descobrir que não havia ninguém ali de verdade ou de acabar metido em algo que não tem solução. Continuei dirigindo devagar. O limpador do para-brisa parecia não dar conta de tanta água, mas pelo menos consegui passar por aquele ponto sem derrapar. Fiquei tentado a olhar pelo retrovisor, mas preferi manter a atenção na estrada. Não escutei batidas na lataria, não ouvi passos, nenhuma porta se abriu sozinha. Somente guardei a sensação de que algo muito fora do normal tinha acontecido de novo. Quando cheguei ao meu destino, me sentei num lugar simples onde sempre paro para tomar café e liguei para o Alex. Assim que atendeu, eu disse: precisei pegar um desvio inusitado por causa dos bloqueios na rodovia. Ele perguntou: foi naquela região de serra? Aposto que você viu de novo o que eu vi outras vezes. Ele sabia, sem que eu desse detalhe algum. Alex me contou que em certos períodos também acabava pegando aquele mesmo caminho por conta de interdições, e já tinha visto o menino mais de uma vez ao longo dos anos. Essa certeza que ele demonstrou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo foi o que me deixou mais inquieto. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar.
Meu nome é Otávio. Dirijo o caminhão há mais de 15 anos, mas nunca fui alguém em busca de emoção ou aventura. É o meu sustento e, sinceramente, o que sei fazer melhor. Qualquer um que já tenha viajado comigo pode confirmar. Nesse ramo, a gente acaba se acostumando a topar com todo tipo de situação, mesmo as mais esquisitas. Há alguns anos me pediram para transportar bois de raça, animais caros, que pertenciam a um criador influente. Era um pedido fora do comum para mim, que costumo levar cargas de alimentos ou equipamentos. Mas os contratantes insistiram que precisavam de alguém de confiança e pagariam melhor que o normal. Pensei 2 vezes, mas aceitei. Nessa profissão, quando aparece trabalho sério, a gente não costuma recusar. Algo me chamou a atenção desde o começo. No documento de transporte, constava um símbolo parecido com o de uma marca de gado, mas com inscrições que eu não reconhecia. Saí no fim da tarde para evitar o calor intenso. Segui pela estrada quase deserta até que, bem de madrugada, o caminhão começou a apresentar um barulho estranho. Era algo que vinha entre o motor e a roda da frente. O volante vibrou tanto que precisei encostar no acostamento. Fiquei parado, rodeado apenas por vegetação rala e um vento seco que parecia não ter fim. A noite estava sem lua e não havia viva alma por perto. Os bois começaram a se agitar dentro do compartimento. Bufavam forte, batiam as patas como se estivessem percebendo algo que eu não via. Falei com eles num tom calmo, tentando amenizar a inquietação. Usei a lanterna para conferir o motor e o pneu, mas não pude fazer muita coisa. Chamei ajuda pelo rádio e me avisaram que só chegariam dentro de mais ou menos 1 hora. Para minha surpresa, eles acabaram aparecendo mais cedo do que o previsto, mas isso foi só depois. Naquele instante fiquei ali, sem saber se arriscava seguir ou se esperava. Enquanto pensava, ouvi uivos longos vindos de algum lugar mais adiante. Não eram latidos de cães, nem pareciam bichos comuns da região. A sensação que me deu foi de alerta, como se algo não quisesse que eu estivesse ali. Os sons foram crescendo aos poucos, aproximando-se, e eu tentava adivinhar se era um bicho só ou se havia mais de um. Notei que vinham da mesma direção para onde mais tarde segui. O desconforto foi aumentando, então resolvi ligar o caminhão de novo e avançar a passos lentos, mesmo com o motor falhando. Pouco depois notei umas luzes no horizonte. Eram poucas, mas o suficiente para indicar que havia um povoado. Imaginei que poderia ser algum sistema de energia antigo ainda em funcionamento, pois os postes pareciam velhos, mas, de alguma forma, a fiação continuava alimentando lâmpadas fraquinhas. Meus faróis mal iluminavam a estrada, mas fui na direção daquelas luzes. O caminhão reclamava, dava trancos, mas segui devagar até chegar a uma ruazinha onde havia algumas casas pequenas, a maioria com aspecto de abandono. Pelo menos tinha esperança de encontrar alguém disposto a dar uma ajuda ou um abrigo provisório. Parei próximo ao que parecia ser o centro. Estava tudo silencioso, só o motor do meu caminhão fazendo um barulho feio. Quando desci, reparei que havia uma construção que lembrava uma capela, bem no meio do vilarejo. Não tinha a típica cruz em cima, e sim uma peça metálica redonda com inscrições que eu não reconheci. Fiquei intrigado ao lembrar do símbolo estranho no documento de transporte. Vi luz dentro do lugar, uma lâmpada que piscava na porta, mas não enxerguei ninguém do lado de fora. Me aproximei porque preferia arriscar encontrar alguém lá do que ficar sozinho na rua escura, ainda mais com aqueles uivos que pareciam vagar pela região. A porta não estava trancada à primeira vista, mas parecia muito velha e com ferros enferrujados pendendo de um cadeado aberto na lateral. Quando empurrei, senti um rangido forte e vi poeira se levantar, como se há muito tempo ninguém mexesse ali. O cheiro de velas gastas ficou mais intenso à medida que entrei. Ele era muito magro, tinha a pele bem clara e mantinha o olhar preso naquelas páginas. Tentei ser educado. Boa noite. Preciso de ajuda. Meu caminhão pifou no meio do nada e os bois estão inquietos. Tem alguém aqui que possa me dar uma força? Ele não reagiu. Continuou recitando aquelas palavras num tom baixo, como se eu fosse invisível.
Falava tão baixo que não dava para entender direito o que dizia. A luz da lâmpada no batente da porta piscava, quase se apagando, reforçando a estranheza do momento. Pensei em chegar mais perto, mas algo me segurou. Não era exatamente medo do homem, e sim uma sensação estranha de que aquele lugar não deveria ter ninguém a essa hora. Ainda tentei mais uma vez. "O senhor me escuta? Tá tudo bem?" Mas ele seguiu como se eu não tivesse aberto a boca. Decidi sair dali, voltei para o caminhão e tentei ligá-lo. Assim que girei a chave, o motor fez um ruído horrível e apagou de vez. Por um instante, todos os painéis eletrônicos piscaram como se houvesse alguma interferência bizarra. Me recolhi na cabine, esperando os colegas que já deviam estar a caminho. Cerca de meia hora depois, embora tivessem previsto demorar mais, alguns amigos de estrada chegaram com ferramentas. Tentaram ligar o caminhão. Para nossa surpresa, pegou de primeira, sem qualquer falha. Eles examinaram cada parte por um bom tempo e não encontraram defeito algum. Nem arranhão na parte que eu achava que estava quebrada. Já estava clareando o dia, e eu ainda sentia o peito apertado, sem conseguir tirar da cabeça o homem que ignorei lá dentro. Parecia tudo ter acontecido em um intervalo de tempo impossível de precisar. Resolvemos partir o quanto antes e meus amigos sugeriram me acompanhar até um posto maior na rodovia principal. Porém, antes de seguirmos, comentei: "Esperem, tem algo que quero mostrar a vocês. Aquela construção ali no meio, onde vi um homem lendo. É difícil explicar, mas vocês precisam ver." Caminhamos até o lugar e fiquei sem palavras ao notar que tudo estava completamente abandonado. A porta da frente agora tinha correntes grossas e enferrujadas, prendendo 2 cadeados velhos, e não parecia haver qualquer sinal de que alguém as tivesse aberto. Vidros quebrados indicavam que ninguém entrava ali há muito tempo. A lâmpada externa, que antes piscava, estava apagada e com o fio caído, como se há décadas estivesse sem uso. Um dos meus colegas olhou para mim e sorriu meio sem graça. "Você entrou aí, Otávio? Tá na cara que está fechado faz décadas." Não consegui responder nada. Meu coração bateu forte, lembrando que eu vira alguém lá dentro, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tudo parecia ser parte de um pesadelo. Deixamos o povoado para trás. Os bois também pareciam mais tranquilos, quase como se o ar pesado daquela madrugada tivesse ido embora. Desde então, nunca mais aceitei fretes que exijam rotas tão isoladas. Se um dia pintar outra proposta assim, vou pedir para desviar do lugar onde encontrei aquela capela. Por mais que eu tenha procurado depois, não há marca no mapa que confirme a existência de tudo que vi. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Benício. Eu entrei na vida de caminhoneiro por pura necessidade, não por um sonho de viajar sem rumo. Fiquei desempregado quando a firma onde eu trabalhava faliu, e minha única saída foi aceitar fretes de tudo quanto é canto. Não posso dizer que me orgulho desse começo, mas precisava colocar comida em casa e tentar quitar as dívidas que já passavam de alguns meses. Há quem ache que dirigir por aí seja libertador. Para mim, acabou virando rotina. Eu não tinha escolha. Pegava a estrada de madrugada, dormia no volante ou em qualquer lugar que aceitasse caminhões. Cheguei a passar semanas inteiras sem ver direito minha família. E apesar de ter sido sempre uma pessoa descrente em histórias de assombração, confesso que algo me aconteceu que me deixou sem chão. Na época, eu acumulava um problema atrás do outro. Aluguel atrasado, brigas constantes em casa, filho adolescente enfrentando dificuldades na escola. Eu chegava tão esgotado que mal trocava 2 palavras com ninguém antes de deitar. Então, quando surgia a chance de uma viagem mais longa, eu via nisso a oportunidade de fugir do caos doméstico, mesmo que fosse só por alguns dias.
Uma noite fui escalado para levar uma carga de peças para uma fábrica que ficava bem distante. Disseram que a estrada principal estava bloqueada por causa de um protesto e que a alternativa seria pegar uma rodovia mais antiga, pouco movimentada. Não pensei duas vezes, o frete pagava bem e eu estava precisando daquele dinheiro. Só não imaginava o que encontraria no caminho. Assim que entrei nesse trajeto secundário, notei que a iluminação era quase inexistente. Nem postes, nem vilas. O asfalto parecia mais áspero e as faixas de sinalização estavam apagadas ou quase invisíveis. Parecia um lugar esquecido. Para piorar, começou a cair uma neblina espessa que eu não tinha notado antes. Me concentrei, reduzi um pouco a velocidade e segui em frente, lutando contra o cansaço. Meus olhos ardiam, e mesmo que eu não estivesse a mais de 70 km por hora, parecia que tudo se arrastava. Depois de alguns quilômetros, percebi uma forma encostada no acostamento. A princípio, achei que fosse uma pessoa pedindo carona. Estava parada, com uma mão esticada. Parecia usar um casaco grande. Só que, conforme me aproximei, não consegui enxergar direito o rosto. Estava tão envolto na neblina que eu só via algo pálido, meio borrado. Passei devagar, tentando entender se era alguém precisando de ajuda ou só uma sombra qualquer. E nesse breve instante em que fiquei lado a lado com a figura, me deu uma sensação de estranheza. Não vi olhos, boca ou qualquer traço facial. Foi como olhar para uma máscara lisa, sem nenhuma característica. Meu coração acelerou, e a única coisa que fiz foi seguir em frente, sem olhar pelo retrovisor. Continuei por mais um tempo preocupado com a ideia de ter visto alguém naquela situação. Forcei minha cabeça a pensar que era só efeito da neblina ou um capuz que encobria o rosto. A estrada seguia praticamente reta, sem cruzamentos. Foram cerca de 20 quilômetros de puro silêncio, só o ronco do motor e o som da minha respiração. Meus ombros doíam e eu bocejava sem parar, cogitando seriamente a possibilidade de estar alucinando de tanto sono. De repente enxerguei outra vez a mesma silhueta, com o mesmo casaco e a mesma mão esticada. Fiquei tenso porque não fazia sentido encontrar o mesmo indivíduo mais adiante. Eu não tinha parado, e não havia nenhum atalho que justificasse alguém aparecer antes de mim na estrada. Agora, mesmo sem ver definição no rosto, tive a impressão de que aquilo me acompanhava, como se estivesse só esperando que eu tomasse alguma atitude. Alguns minutos se passaram, talvez uns 10. Eu deveria estar a pouco menos de 70 km por hora, o que significava ter rodado aproximadamente uns 10 quilômetros desde a segunda aparição. E lá estava de novo a mesma figura pela terceira vez, imóvel na margem da pista. Foi aí que bateu uma vontade esquisita de parar. Tive a impressão de que, se eu freasse e deixasse a criatura se aproximar, entenderia o que estava acontecendo. Era uma sensação muito estranha, como se uma parte de mim estivesse sendo chamada. Por outro lado, algo me dizia que não devia fazer isso. Era como um instinto de autopreservação, um aviso de que, se eu abrisse a porta do caminhão, poderia me arrepender amargamente. Tentei manter a cabeça no lugar, respirei fundo e passei direto, sem permitir que a curiosidade me vencesse. A neblina continuava, e por mais que eu quisesse fugir daquele trecho, parecia que o destino estava cada vez mais distante. Foi só depois de dirigir por mais algum tempo, talvez uns 40 minutos entre paradas rápidas para piscar os olhos e não cair no sono, que finalmente achei um posto de combustível com as luzes acesas. Estacionei o caminhão meio desajeitado e desci com as pernas trêmulas. "Boa noite, chefe. Problema no motor." Eu hesitei antes de responder. Não falei nada sobre o que tinha visto porque temia que me achassem louco ou pior, que ao verbalizar aquilo, eu confirmasse a própria existência do que estava me seguindo. Apenas balancei a cabeça, forcei um sorriso e pedi um café. Fui para uma mesa encostada na parede, sentindo um frio estranho nas costas. Desde aquela noite nunca mais peguei aquela rota. Se por acaso me obrigassem, arrumava desculpas ou sugeria outra alternativa, mesmo que fosse mais longa. O que eu vi
ou achei que vi, mudou a forma como enxergo a solidão nas estradas. Até hoje penso que se eu tivesse parado, talvez não estivesse aqui para contar. E, sinceramente, não sei o que seria pior: descobrir que aquilo era real ou admitir que a minha cabeça está criando coisas que não posso controlar. Nunca fui o tipo de pessoa que se impressiona fácil. Quando os outros começam a falar de lendas, visagens ou qualquer história estranha, costumo ficar calado. Não por medo ou descrença, mas porque sempre me vi como alguém prático, que só acredita naquilo que está na frente do nariz. Só que, de uns tempos para cá, aprendi que nem tudo tem uma explicação simples, e às vezes é melhor não procurar muito. O que vou contar aconteceu há pouco mais de um ano, durante uma das minhas viagens de caminhão. Meu nome é Miguel e vivo na estrada há décadas. Na época, minha situação financeira estava bem apertada. Precisava cumprir prazos, aceitar qualquer frete, arranjar um jeito de pôr comida em casa. Meus filhos são adultos, mas ainda moram comigo e com minha esposa. As contas não davam trégua e eu não podia me dar ao luxo de recusar trabalho. Naquela ocasião, transportava uma carga de médio porte até um local afastado, em uma região montanhosa que ficava longe das rotas principais. Partir era a única opção. Não dava para escolher trajeto mais seguro ou confortável. Passei o dia inteiro na boleia sem grandes paradas, porque estava atrasado em relação ao horário combinado. Eu sabia que chegaria tarde. Assim que peguei um trecho de terra, já no final da tarde, o lugar parecia cada vez mais silencioso. Não falo de um silêncio natural, mas de algo quase pesado. Ao anoitecer, percebi que a entrada da propriedade estava fechada e trancada, por isso decidi estacionar em uma área próxima de caminho estreito. Tinha que passar a noite no caminhão de qualquer jeito. O pessoal da propriedade só receberia a carga na manhã seguinte. Comi um resto de comida que trazia na marmita, tomei um café morno e tentei relaxar. Não havia iluminação pública, nem sinal de celular. Liguei o rádio baixo, mas a sintonia ficava chiando. Então deixei só o som ambiente, que não era grande coisa, além de uns estalos vindos do mato. Deitei no beliche lá atrás, querendo dormir pelo menos umas 2 ou 3 horas antes de retomar a estrada. O problema é que o cansaço do corpo não combinava com o da mente. Fiquei revirando de um lado para o outro, e aquele silêncio amplo parecia atrapalhar qualquer tentativa de descanso. Foi então que notei um barulho fraco, como se algo pisasse em folhas secas ao redor do caminhão. No começo, imaginei que fosse algum bicho, talvez um cachorro ou um porco do mato. Mas o som mudava de lugar de forma estranha, como se circulasse. Espiei pela janela, não enxerguei nada específico, só vegetação e umas sombras indefinidas. Ainda assim, criei coragem, peguei a lanterna e desci para verificar. Iluminei os arredores, sem ver ninguém. Mesmo assim, senti que havia alguma coisa próxima. Em um canto entre 2 moitas, me pareceu ver uma forma baixa, mas sumiu tão rápido que não tive certeza. Voltei para a cabine com o coração acelerado e tranquei as portas. Desta vez, desliguei tudo, inclusive as luzes internas e o rádio, mas deixei a meia luz do caminhão acesa no modo automático, que não consumiria a bateria por completo. Fiquei ali sentado no quase escuro, tentando escutar qualquer passo. E eles continuavam, parecendo vir de mais de uma fonte, como se várias criaturas pequenas andassem ao redor. A situação me lembrou algumas histórias que meu avô, conhecido como Seu Arnaldo, costumava contar quando eu era menino. Ele dizia que em certas zonas de mata fechada havia seres que não eram exatamente gente nem bicho, mas algo no meio do caminho. Contava que se alguém pernoitasse sozinho num lugar assim, não deveria ficar olhando para fora e muito menos chamar por quem estivesse ali. Ele alertava que essas presenças podiam grudar na pessoa que tentasse encará-las. Eu nunca dei atenção a essas histórias,
Achava tudo um exagero. Só que naquele momento, cada lembrança das palavras dele parecia fazer sentido. Fiquei imóvel por um bom tempo, sentindo uma inquietação crescente. O clarão fraco da meia-luz ainda iluminava parte do mato e por alguns instantes tive a impressão de distinguir umas silhuetas. Eram pequenas, não pareciam humanas. Não dava para dizer com certeza se flutuavam ou pisavam no chão, mas se mexiam de modo lento. Tentei não fazer barulho, mantive a lanterna desligada e fechei as cortinas do para-brisa. O meu medo era que aquilo percebesse minha presença e resolvesse se aproximar de vez. A noite avançava e o barulho de folhas se arrastando continuava. Às vezes eu escutava algo como se fossem sussurros, mas pode muito bem ter sido o vento batendo na vegetação. Não lembro ao certo quanto tempo fiquei daquele jeito, mas pareceu uma eternidade. De tanto estresse, meu corpo acabou cedendo e cochilei já perto de amanhecer. Não diria que foi um sono tranquilo. Tive sonhos confusos, lembranças da minha infância, flashes do meu avô falando sobre forças que vivem nos campos e florestas. Quando clareou, fui despertado pelo som de um veículo se aproximando. Era o pessoal da propriedade chegando. Eles me viram dentro da cabine, provavelmente com uma expressão péssima no rosto. Um deles, um rapaz chamado Cássio, perguntou: "Você passou a noite aqui mesmo? Chegou a ter algum problema?" Balancei a cabeça, tentando disfarçar. "Só fiquei meio aflito, este lugar é muito parado." Ele me olhou de um jeito que parecia entender mais do que dizia. Normalmente o pessoal prefere parar no povoado mais movimentado antes de subir este trecho. Às vezes, contam histórias estranhas sobre essas matas. Mas não se preocupe, são só coisas que o pessoal antigo fala. Vi que não valia a pena tentar explicar. A carga foi descarregada sem demora. E assinei os papéis ainda meio zonzo. Desde então, nunca mais arrisquei dormir em áreas tão isoladas, sem tentar, pelo menos, achar algum posto ou qualquer lugar com mais movimento. Talvez fosse apenas o cansaço pregando peças. Ou talvez existam coisas que preferem ficar longe dos olhos das pessoas. Seja como for, aprendi a não duvidar tanto do que meu avô dizia. A estrada já carrega perigos suficientes, e eu não preciso de mais nenhum que não seja deste mundo. Boa noite, Dom. Meu nome é André. Nasci e cresci em um vilarejo cercado por morros e por uma poeira avermelhada que cobre quase tudo. Muita gente acha o lugar monótono, mas eu costumava gostar do silêncio, das ruas de terra, das casas antigas. Não éramos ricos, mas também não passávamos fome. Meu pai, Maurício, trabalhava como caminhoneiro e quase nunca estava em casa. Quando aparecia, ficava só alguns dias. Minha mãe, Dona Doraci, vendia bolinhos e pães caseiros no mercado nos finais de semana. Ela sempre foi discreta, só falava mais comigo e com meu primo Bruno, que morava próximo. Quando terminei a escola, aos 18 anos, meu pai sugeriu que eu ajudasse meu tio Gerson em uma pequena oficina de peças, perto de um cruzamento que dava acesso a vários sítios. Passei a maior parte dos meus dias lá, separando encomendas, fazendo entregas e limpando o balcão. Era um trabalho sem grandes emoções, mas me distraía. Certo dia, enquanto eu esperava o ônibus na beira da estrada de terra, vi uma moça comprando frutas em um quiosque improvisado. Ela tinha uma expressão que misturava cansaço e curiosidade. Notei que seus olhos eram muito escuros e o cabelo preso em um lenço claro destacava o rosto. Não sei explicar porquê, mas senti vontade de falar com ela. No dia seguinte, nos esbarramos novamente perto do mercado. Ela havia comprado um refrigerante e estava parada, olhando para o horizonte. Ofereci que passasse na minha frente na fila do caixa. Ela deu um sorriso discreto e aceitou. Perguntei se ela morava na parte alta do vilarejo porque, pela cor de terra nos sapatos, imaginei que tivesse subido o morro. Ela confirmou, dizendo que se chamava Evelina. Não foi uma conversa longa.
Comentei que trabalhava na oficina do meu tio e que morava com minha mãe. Ela parecia distante, mas ouviu tudo com atenção. Quando terminamos de pagar as compras, cada um seguiu seu caminho. Na mesma semana, porém, a encontrei mais 2 vezes. Uma em frente a um ponto de ônibus velho, outra na saída de um armazém. E ali começou algo que eu nem sabia nomear. Trocamos poucas palavras, sem promessas ou juras de amor. Ao mesmo tempo, passei a sentir que queria estar perto dela o máximo possível. Evelina falava pouco, mas cada frase soava cheia de significados. Certa vez mencionou ter aprendido uns conhecimentos antigos com a avó. Só dei risada, achando que fosse brincadeira. Não me envolvia com essas histórias de simpatias ou coisas do tipo. Meses se passaram. Eu já não me divertia tanto com meu primo Bruno, nem saía muito com meus amigos. Todo meu tempo livre se voltava para Evelina. Mesmo sem assumirmos um namoro oficial, agíamos como se fôssemos íntimos há anos. Minha mãe, Dona Doraci, começou a notar como eu estava pálido, sem apetite, e vivia olhando para fora, como se esperasse alguém. Ela me alertava que aquela moça não era muito de conversa, que ninguém do vilarejo realmente a conhecia. Ignorei. Certa tarde, Evelina me chamou para sentar perto de um lugar onde o rio costumava correr, mas agora estava seco e coberto de pedras. Passamos um tempo em silêncio. Então ela falou: "Nunca minta para mim. Se algum dia mentir, mesmo sem querer, vai perceber as consequências." Fiquei sem graça, não entendi se era uma ameaça ou apenas um jeito estranho de dizer que queria sinceridade. Acabei rindo, mas ela permaneceu séria. Naquela noite tive um sonho esquisito. Sonhei que estava submerso em um riacho escuro tentando gritar, mas não havia som. Acordei assustado, sem saber por que meu coração disparara tanto. A partir daí, comecei a ter pesadelos frequentes. Quase todos envolviam água turva, pedras e a sensação de não conseguir falar. Algum tempo depois, cerca de 1 mês desde que nos aproximamos mais, Evelina me procurou em casa. Falou com todas as letras que estava grávida. Eu gelei. Não sabia o que fazer ou dizer. Pedi um tempo para pensar. Ela me olhou com frieza e foi embora. Tentei ligar, mandar recado por um amigo, mas não obtive resposta. Em menos de 1 semana, ouvi boatos de que Evelina andava com outro rapaz. Disseram que era um homem de um sítio distante perto das plantações e que já tinham sido vistos juntos no mercadinho. Mesmo sem provas, eu me sentia traído e ao mesmo tempo percebia que algo em mim começou a definhar. Tinha febre à noite, sentia calafrios estranhos e vivia sem concentração. Numa madrugada, acordei com marcas roxas nas costas, como se eu tivesse sido apertado ou empurrado contra alguma coisa. Minha mãe notou e ficou preocupada, mas eu desconversei, dizendo que devia ter me machucado dormindo. Ela não acreditou, mas não insistiu. A partir daí, cada noite virava um tormento, com arrepios e vozes baixas que pareciam sussurrar meu nome. Passaram-se mais alguns meses e então, certa manhã, minha mãe me contou que Evelina tinha dado à luz, mas ninguém sabia onde. Disseram que ela voltou de madrugada com um bebê enrolado em um pano escuro e se trancou em casa. A criança não chorava. Ninguém a ouviu sequer resmungar. E depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer na minha própria casa. Todo dia a comida estragava mais rápido do que o normal. Moscas surgiam em lugares sem resto de nada. Velas não ficavam acesas. Meu quarto amanhecia com o espelho embaçado por dentro e havia uma palavra repetida várias vezes: pai. E eu não tinha como negar o medo que sentia. Comecei a perder a noção de tempo. Acordava em locais diferentes, como se tivesse saído de casa durante a madrugada. Uma noite, meu primo Bruno me encontrou dormindo atrás de um galpão antigo, com a roupa suja de barro. Eu não lembrava como tinha parado lá. Levado pelo pânico, fui atrás de outra pessoa que pudesse me ajudar, pois Dona Adelina dissera que já tinha feito tudo o que podia.
Foi então que conheci Dona Araci, outra senhora do vilarejo, que vivia nos arredores da região alta. Ela me recebeu sem espanto. Explicou que estava acostumada a lidar com casos em que alguém acreditava ter sido vítima de um chamado sem querer. Enquanto conversávamos, me pediu um objeto pessoal e me fez rezar, de olhos fechados, diante de uma tigela cheia de água escura. Quando abri os olhos, ela apontou para a tigela e avisou: "O que está grudado em você não quer apenas te fazer mal, quer se manifestar por meio daquilo que Evelina gerou." Fiquei tenso e perguntei se era o bebê. Ela balançou a cabeça. "Não é um bebê comum, usa essa forma como passagem." Ela me disse que, para me proteger, eu precisaria de uma espécie de ritual mais forte, que não se limitava a rezas ou chás. Havia um vínculo de sangue envolvendo a criança e eu, mesmo sem confirmação formal de paternidade. A única forma de romper seria encontrar algum objeto que pertencesse àquele ser e enterrá-lo em um lugar específico, com sal e uma gota do meu próprio sangue. Saí de lá confuso, mas decidido a fazer algo. Só não sabia o quê. Até que numa madrugada, ouvi barulhos na porta de casa. Fui ver. Não havia ninguém. De manhã, achei no quintal algo que parecia uma trouxa de pano marrom. Ao abrir, senti um cheiro azedo. Dentro havia um pedaço de tecido com uns rabiscos. Não entendi de imediato o que era, mas algo me dizia que estava ligado àquela criança. Levei o objeto até Dona Araci. Ela analisou, colocou umas ervas por cima e fez uma oração baixinha. Depois, disse que eu deveria enterrar aquilo longe do vilarejo, num terreno atrás de um antigo casarão abandonado onde havia uma nascente de água rasa. Ali deveria pingar meu sangue, cobrir com terra e jamais olhar para trás ao sair. Na mesma noite preparei tudo. Fui a pé, carregando uma enxada pequena e um vidro de sal. O lugar era escuro, quase ninguém passava por lá. Abri um buraco perto da nascente, deixei o tecido, joguei sal e furei o dedo com uma agulha, deixando uma gota cair em cima do pano. Senti um calafrio, mas me mantive firme. Fechei o buraco e saí sem olhar para trás, mesmo ouvindo ruídos estranhos na mata. Aquele ritual pareceu funcionar por uns dias. Dormi um pouco melhor e não tive crises de sonambulismo. Minha mãe notou que eu até conseguia comer sem passar mal. Porém, algo em mim dizia que não era o fim. Tentei retomar a rotina, ajudando meu tio Gerson na oficina, mas vez ou outra tinha a impressão de que algo me observava pelos cantos. Num domingo, peguei o ônibus velho que circulava pelo vilarejo e fui comprar farinha para minha mãe no mercado. Ao descer, vi, de relance, uma pessoa parada na frente de um barracão desocupado. Parecia uma mulher segurando uma criança no colo. Quando pisquei, ela havia sumido. Meu coração disparou. Naquela noite, sonhei novamente com um bebê enrolado em um pano marrom, mas não vi o rosto. Acordei ofegante, com o braço esquerdo ardendo. Ao verificar, notei que havia uma mancha estranha perto do ombro, em formato circular, como se fosse uma cicatriz recente. Procurei Dona Araci no dia seguinte. Ela examinou a marca e disse que parecia sinal de que o chamado não tinha sido rompido completamente. A energia ainda estava ativa. Confessei que não sabia mais o que fazer. Ela comentou que nesses casos, às vezes era preciso confrontar a pessoa que iniciou tudo. No caso, Evelina. Não havia como fugir. Uma parte de mim não queria procurá-la, pois me sentia traído e apavorado. Outra parte entendia que essa conversa era inevitável. Passei a perguntar discretamente se alguém tinha visto Evelina. Quase todos desviavam o olhar ou fingiam não entender. Até que um senhor conhecido como seu Agenor me disse que ela estava numa casa velha, perto de uma plantação desativada. Ele não soube explicar muito, só disse que quem passava por lá ouvia ruídos estranhos de madrugada. Criei coragem e fui até lá. No fim de tarde, atravessei um caminho de terra batida, cercado de arame farpado. As paredes do lugar estavam sujas e as janelas cobertas por panos. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Tentei falar. Evelina, sou eu, André, a gente precisa conversar. Só ouvi um som fraco que podia ser o vento ou alguém se mexendo lá dentro.
Fiquei parado uns minutos sem saber se forçava a porta ou voltava para casa. Então ouvi algo que se assemelhava a um choro abafado, mas não parecia de bebê. Tive a impressão de ouvir meu próprio nome, mas não respondi. Decidi dar meia volta. Ao sair, encontrei vestígios de velas gastas e um monte de galhos em forma de ninho no quintal. Pareciam ter sido dispostos ali de propósito. Minha vontade era correr, mas me controlei. Voltei ao vilarejo com a cabeça latejando e mal dormi aquela noite. Nos dias seguintes comecei a ter lapsos de memória outra vez. Acordava fora da cama, ora na varanda, ora no quintal, sempre com a roupa úmida e um cheiro estranho de terra no corpo. Minha mãe notava, mas evitava comentar, talvez para não me assustar ainda mais. Meu pai voltou de viagem nesse período e achou que eu estivesse exagerando. Ele dizia que tudo não passava de estresse ou pesadelo, pois não acreditava nessas lendas de interior. De qualquer forma, não ficava muito tempo em casa. Eu entendia que ele não sabia como lidar com esse problema. Voltei a insistir com Dona Araci, que me ouviu pacientemente e disse: se o primeiro ritual não quebrou a conexão, é porque ainda existe algo em você que alimenta essa presença. Pedi que fosse mais clara. Ela me explicou que enquanto eu guardasse sentimento de raiva, culpa ou desejo de Evelina, essa coisa encontraria brechas. E além disso, completou que aquela criatura precisava de um corpo para se manifestar no nosso mundo. O bebê servia de ponte, mas a entidade queria algo mais. Queria uma forma de herdar ou dominar minha própria essência. Então ela sugeriu um novo método, algo mais antigo. Fazer um objeto que pudesse absorver essa energia. Seria preciso preparar um amuleto. Mas para isso, só uma pessoa mais velha, que vivia do outro lado do morro, poderia fabricar. Ela não sabia detalhes, apenas que esse senhor se chamava Teodoro e vivia recluso. Preparei uma mochila pequena e segui a pé. Caminhei por quase uma tarde inteira, subindo trilhas cheias de mato. Cheguei ao anoitecer a uma casa de madeira, sem pintura, com paredes cheias de símbolos que eu não reconheci. Bati na porta e um homem magro, de barba grisalha e olhar vazio, me encarou sem dizer nada por alguns segundos. Quando finalmente falou, pronunciou meu nome. André, estou te esperando. Fiquei sem reação, mas entrei. A casa tinha chão de barro e um altar com vários potes cheios de ervas. Ele me apontou uma cadeira. Sentei e, antes que eu perguntasse, explicou que sabia por que eu estava ali. Sua história se assemelha a muitas que já vi. Uma criança que não é criança, um vínculo que se formou sem que você entendesse, disse, enquanto segurava um punhado de folhas amareladas. Pedi conselhos. Ele respondeu que a única chance seria aprisionar aquela energia em um ponto fixo, um objeto moldado para isso. Ele recolheu um pouco do meu sangue, fazendo um pequeno corte na minha mão com uma lâmina fina. Misturou-o com pó de ferro, sal grosso e um punhado de terra. Formou uma pequena massa que grudou em torno de uma pedra lisa. Então esboçou um sinal que parecia uma espiral e me entregou. Use sob a cama por 3 noites seguidas. Reze conforme vou te instruir. Se baterem na porta, não atenda. Se chamarem seu nome, não responda. Voltei para casa com a pedra embrulhada num pano. Só de segurá-la, sentia um leve calor. Na primeira noite, coloquei a pedra debaixo da cama, acendi uma vela e recitei as palavras que o Senhor me ensinou. Passou da meia-noite, ouvi o barulho de alguém andando no quintal, mas me mantive calado. Em seguida, algo bateu na porta, muito baixo. Fiquei imóvel até clarear. Na segunda noite foi pior. Logo depois de acender a vela, escutei passos dentro da sala. Parecia que arrastavam alguma coisa no chão. Senti uma angústia que mal me deixava respirar. Quis levantar e verificar, mas me lembrei da orientação. Não atenda, não chame, e aguentei firme. Na terceira noite eu já estava exausto. Olhei pela janela e não vi nada, mas a sensação de estranhamento era forte. Às 2 horas da manhã, a pedra começou a ficar quente. Peguei-a, espremi contra o peito. Então a vela se apagou sozinha. Tentei reacendê-la e não consegui. Só depois de muita insistência,
A chama pegou. Quando amanheceu, notei que a pedra agora tinha uma rachadura. Levei-a até Dona Araci. Ela balançou a cabeça dizendo: a rachadura indica que ainda não foi suficiente. Ele continua em você. Perguntei se me restava alguma saída. Ela me disse que, para sufocar de vez essa coisa, eu teria que romper o vínculo com Evelina diretamente. Era o único jeito de desfazer o laço de sangue. Tentei descobrir onde Evelina estava, mas ninguém me informava. Então, por coincidência ou não, reencontrei seu Agenor. Ele disse que a viu há poucos dias, perto de um canal seco, carregando o bebê no colo, com um pano escuro. Fui até lá seguindo as pistas que ele me deu. Já passava das 4 da tarde quando avistei uma pessoa sentada em uma pedra, à beira do canal sem água. Aproximando-me mais, reconheci Evelina. Ela estava pálida, os olhos fundos, e segurava algo enrolado em um pano. Era pequeno, mas não se mexia, e não parecia respirar. Parei a uns 5 metros. Ela não reagiu de imediato. Fiquei sem coragem de chegar mais perto. Depois de um tempo, ela ergueu a cabeça e falou baixo. Você achou que ia se livrar? A voz dela soava quase sem vida. Tentei dizer algo, mas nada saía da minha boca. De repente, o pano no colo dela pareceu se mexer. O bebê levantou a cabeça, revelando um rosto sem expressão definida, com olhos escuros. Meu peito ficou pesado, como se eu tivesse perdido o ar. Senti um formigamento no braço esquerdo, bem onde estava aquela marca em forma de círculo. Caminhei 2 passos para trás, apavorado. Evelina virou o rosto e pude ver que seu semblante estava repleto de rancor. Ela sussurrou algo que não entendi completamente, mas captei as palavras nome e tomar. E por um instante achei ouvir uma risada abafada, embora a boca dela estivesse fechada. Girei o corpo, disposto a fugir. Corri sem olhar para trás, ignorando qualquer som que viesse do canal. Meu coração parecia pulsar na garganta. Só parei quando cheguei ao portão de casa. Minha mãe me perguntou o que tinha acontecido, mas eu não conseguia formar uma frase clara. Ela me deu um pouco de água e disse que eu tremia como alguém com febre alta. Depois desse encontro, tudo piorou. Eu não dormia bem, vivia sonhando com aquele pano enrolado e com uma voz que pedia algo que eu não compreendia. Passei a sentir uma estranheza em mim, como se minhas mãos já não fossem as mesmas. Até minha sombra parecia mais pesada, embora eu não conseguisse explicar o que isso significava. Minha mãe rezava todas as noites, acendia velas brancas e pregava raminhos de arruda atrás das portas. Eu via que ela tinha medo de mim ou do que quer que estivesse ao meu redor. Vizinhos pararam de me cumprimentar, alguns evitavam até cruzar comigo na rua. Eu entendia a razão. Meu olhar deveria estar perturbado, e as pessoas percebem isso. Voltei a conversar com Dona Araci, já quase sem esperança de um desfecho bom. Contei sobre o encontro no canal. Ela me fitou com tristeza. Ele se alimentou do seu medo. Agora, se já conseguiu se mostrar daquele jeito, é porque está mais forte. Pedi uma solução. Ela explicou que se a coisa já podia aparecer como um filho e me alcançar mesmo à distância, a ligação estava quase completa. Se aceitar o reflexo dele, você será só um canal, disse, sem rodeios. Mas se quiser lutar, há um último recurso. O risco é grande, porque pode custar sua própria razão. Perguntei o que seria. Ela falou sobre um ritual antigo que quase ninguém mais fazia: apagar o próprio reflexo simbolicamente, para que a criatura não tivesse mais onde se fixar. Esse ritual exigia que eu fosse até uma fenda natural conhecida por poucos, um lugar onde a terra parecia rachada, formando um poço raso. Lá, eu teria que deixar algo que representasse minha identidade, um objeto de uso pessoal, uma foto e uma palavra escrita com meu sangue. Depois, deveria passar um período em silêncio absoluto. O desespero me fez aceitar sem questionar muito. Separei uma camisa antiga que uso desde a adolescência, uma foto minha ao lado do meu pai pescando em um açude e um pedaço de papel onde escrevi meu nome usando uma gota de sangue. Saí de casa no fim da tarde sem dar muitas explicações para minha mãe.
O lugar ficava além dos morros, num trecho pouco visitado. Caminhei por horas, subindo e descendo trilhas, até chegar perto de umas pedras grandes. A tal fenda era como um rasgo no chão, soltando um vento frio. Sentei-me ali e abri a mochila. Coloquei a camisa, a foto e o papel na beirada da fenda. Fechei os olhos e não disse nada, apenas tentei me manter imóvel. A cada instante, pensava ouvir vozes baixinhas me chamando pelo nome, mas não abri a boca. 2 horas se passaram e comecei a sentir dores, como se cada músculo pesasse o dobro. Pela contagem mental, cheguei perto de 3 horas de silêncio. Nesse instante, senti um arrepio na nuca e abri os olhos por reflexo. Vi, do outro lado da fenda, uma silhueta que me lembrava a criança enrolada no pano, mas ao mesmo tempo tinha algo do meu próprio rosto. Parou a poucos metros, sem emitir som. Só me encarava. Tentei não reagir. Fechei os olhos novamente, lutando contra minha vontade de gritar ou correr. Mantive a respiração firme. Senti uma pressão no peito, como se estivesse sendo puxado para perto daquele ser. Continuei sem falar, sem olhar. Quando voltei a abrir os olhos, a silhueta não estava lá. O papel, a foto e a camisa tinham se rompido em pedaços menores, quase como se tivessem sido queimados sem fogo. Fiquei confuso, mas também aliviado. Recolhi só as sobras e as joguei na fenda, tomando cuidado para não cair lá dentro. O lugar parecia emitir um sopro gelado. Caminhei de volta para casa sem pressa. Sentia o corpo cansado, mas a cabeça estranhamente aliviada. Ao chegar, vi minha mãe rezando na cozinha. Ela perguntou se eu estava bem. Respondi que achava que sim e que precisava descansar. Dormi até o meio-dia do dia seguinte. Quando acordei, notei que o espelho do meu quarto não estava mais coberto. Eu o encarei esperando ver algo de estranho, mas só vi a mim mesmo com olheiras e a barba por fazer. Nada demais. Foi um alívio tremendo. Nos dias que se seguiram, tentei retomar a rotina. Ajudei meu tio Gerson na oficina, conversei com meu primo Bruno e até voltei a sorrir em alguns momentos. As pessoas ainda me olhavam com certa desconfiança, mas já não sentia aquele peso constante. Numa tarde, resolvi ir à feira com minha mãe. Comprei uns mantimentos para ela e depois andei pelos corredores, observando as barracas. Foi então que, em meio à multidão, tive a impressão de ver Evelina passando sem a criança, mas com o mesmo olhar distante. Não me aproximei. Ela também não me olhou. À noite, sonhei apenas com campos floridos. Nenhuma figura sombria apareceu, nenhum choro, nenhum espelho. Acordei em paz. Algo raro nos últimos tempos. Mas, no fundo, eu sentia que toda a experiência tinha deixado uma marca em mim. Algo que nunca se apaga por completo. Passei a reparar que minha cicatriz no braço, aquela em formato circular, não desapareceu. Ficou um pouco mais clara, mas ainda visível. De certa forma, aceitei que aquilo faria parte de mim. Talvez fosse uma lembrança de que há coisas que não entendemos totalmente. Com o passar das semanas, notei que o vilarejo voltou ao ritmo de sempre. Minha mãe parou de acender velas brancas todos os dias. Meu pai apareceu de novo e não notou muita coisa estranha. Só achou que eu estava mais magro e calado. Nunca mais ouvi falar no bebê de Evelina. Algumas pessoas afirmam que ela se mudou. Outras dizem que a viram sozinha na parte alta, caminhando sem rumo. Não sei ao certo qual é a verdade. Só sei que, de alguma forma, consegui continuar seguindo em frente. De vez em quando me pego olhando os vidros das janelas ou as poças de água após a chuva, procurando qualquer sinal de um reflexo estranho que não seja o meu. Nada surge, mas ainda sinto um calafrio leve, como se algo pudesse se apresentar de novo. Não conto essa história para qualquer pessoa porque muitos achariam que é tudo invenção ou exagero, mas não consigo esquecer o que vivi. Até hoje evito ficar tempo demais diante de um espelho. Prefiro ficar em movimento, distraído, sem dar brecha para pensamentos estranhos. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado.
Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.